Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Muito bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador estejam com todos nessa manhã. Foi muito edificante tudo que a gente aprendeu hoje pela manhã e também está sendo muito edificante tudo que a gente tem aprendido ao longo desse mês. Por exemplo, eu tenho tido a possibilidade de conversar com os adolescentes, os pré-adolescentes que têm vindo aqui na nossa comunidade, e a gente está fazendo uma série sobre João. A gente está conversando sobre João. Começamos do capítulo 1 e a gente ainda não saiu do capítulo 1, porque a gente está indo de passo em passo. E aí, a cada domingo, eu tenho uma oportunidade de conversar com eles um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus de Nazaré. E o Evangelho de Jesus de Nazaré, ele tem muito a ver com um chamado do reinado de Deus, a convocação de Deus para que a gente faça parte de uma realidade na qual a vontade dele prospera. Então faz todo sentido conversar isso com eles, porque talvez muitos deles não fazem ideia que existe essa possibilidade de Deus falar que quer bem para você e ele vai te dar o bem. E também não existe a possibilidade de ter uma figura paterna na qual essa figura venha te providenciar coisas boas, porque muitos deles não têm pais. Então, nesse sentido, tem sido muito prazeroso ter essa conversa com eles e também há diversos assuntos que a gente tem a possibilidade de conversar durante esse tempo, porque eles fazem muitas perguntas, eles têm uma carência de muitas coisas. Hoje, por exemplo, uma irmãzinha perguntou assim: tio, o que é reencarnação? Aí eu tive que explicar o básico, por enquanto. Eu falei, mas depois a gente conversa melhor, porque isso é um assunto muito grande, muito grande. Então, e nesse sentido, eu percebi na fala do Bruno também algumas coisas que a gente conversou com essas crianças, que é esse lance de você ser você, de você ser quem você é. E aí eu citei João Batista, o Bruno também citei João Batista, no capítulo 1 de João vai falar sobre João Batista. E eu falei, João Batista era primo de Jesus, mas ele não deixou de ser ele mesmo porque ele era primo de Jesus para tentar ser igual a Jesus no sentido de personalidade. Ele simplesmente foi quem ele deveria ser. E aí perguntaram para ele, olha, você é Elias? E aí ele fala, não, mas a profecia diz que um novo Elias havia de vir para pavimentar os caminhos do Messias. Então, ele fala, eu não sou Elias. Por quê? Porque ele é João Batista. Ele não é Elias. Elias é um arquétipo. E arquetipia não tem nada a ver com reencarnação. Tem a ver com outras coisas. Então, a arquetipia no sentido de você ter um modelo, é um modelo de profeta. João fazia parte desse modelo de profeta. E aí, nesse processo, a gente chegou a conversar também sobre o reinado de Deus, como semana passada a gente conversou aqui no nosso momento de mensagem. Então, gostaria de convidá-los nessa manhã para a gente reler o texto que nós lemos semana passada, que é Marcos 1, no verso 14 e 15. Então, vamos ler. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos
e crede no Evangelho. Gostaria de convidá-los para uma oração e aí a gente passa para a reflexão. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, porque temos a possibilidade de hoje abrirmos as Escrituras, abrirmos a palavra encarnada para falarmos sobre a palavra encarnada. Agradecemos porque o testemunho de Jesus Cristo de Nazaré nos abençoa até o dia de hoje e nós sabemos que continuará abençoando. Então, nesse sentido, Pai, nós te pedimos que hoje o Senhor abra o nosso entendimento, abra espaço no nosso coração, nos livre das nossas angústias, das nossas preocupações do cotidiano, para estarmos hoje no presente no presente, e desfrutando disso daqui como um presente de Deus, um presente seu. Então, nesse sentido, nós fazemos a nossa oração no santo nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Como eu havia dito semana passada, a palavra evangelho era utilizada por Roma para falar que Roma estava chegando na área e que agora a galera tinha que pagar imposto para Roma. Jesus ressignificou essa ideia. Se arrependam e creiam no Evangelho. Qual é o Evangelho de Jesus? As boas notícias de Jesus. É o reino de Deus. Também havia dito para vocês que reino de Deus não é uma realidade concreta no tempo presente, não é um espaço geográfico, sim uma autoridade real. O termo utilizado é Basileia. Basileia a gente pode traduzir para um montão de coisa, mas se encaixa melhor para aquilo que Jesus estava falando, a autoridade real, ou seja, a autoridade de Deus. Por quê? Porque ele fala, o tempo está cumprido. Então não é um reinado no tempo, porque o tempo está cumprido, já foi, então não tem nada a ver com o tempo. E aí ele fala, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, a proximidade que Jesus está falando é uma proximidade de, se você deslocar a sua consciência, você começa a perceber. Desloque-se a consciência. Começa a pensar de uma maneira diferente. Então, por isso que ele fala arrependei-vos. Porque arrependimento é metanoia. Na verdade, Jesus utilizou uma palavra que deriva de metanoia, que é metaneu, como se fosse isso. Mas ele literalmente estava falando assim, a correção de rota. Só muda a sua consciência, só olha para o outro lado. Enfim, então, já que é um deslocamento de consciência, logo é uma realidade a ser experimentada aqui e agora. É algo para aqui e agora. Portanto, não é para quando eu morrer e ir para o céu. Mas a gente poderia até se perguntar, tá, mas e o que significa, então, esse novo modo de pensar, essa nova consciência? Ao olhar para o texto de Lucas, ou também Mateus também temos, Mateus 6, a oração modelo, Pai Nosso, Jesus ele fala, Pai Nosso. E já começa assim, Pai Nosso, ou seja, o Pai não é só meu, não tem nada só meu aqui, o Pai não é só meu. Então, já não há espaço para o egoísmo, já não há espaço para aquilo que diz respeito a tão somente o eu, tudo para mim. E aí ele prossegue, santificado seja o teu nome. Segundo Russell Philip Shedd, ele fala que pedir para que Deus santifique o nome dele naquele ambiente implica viver de uma maneira tal que a sua santidade, a santidade de Deus, seja percebida nos seus filhos. Ou seja, é pedir para que Deus permita que a gente viva da maneira correta, ao passo que o nome dele seja glorificado. É literalmente isso. Então, Jesus prossegue, venha o teu reino, venha o teu reino. E aí ele fala assim, faça dessa presente realidade uma realidade onde só a sua vontade prospera. E aí ele continua falando, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Em concordância com a ideia anterior, ele deixa claro que é necessário que a vontade de Deus seja feita em plenitude. É necessário, mas não quer dizer que é feito. Porque a gente tem o conceito teológico do já e o ainda não. O já é aquilo que a gente já pode experimentar. A gente já pode experimentar dessa vontade de Deus ainda dentro de nós.
numa consciência, num despertar de ação, de mover, de movimentar. Eu posso agir de acordo com a vontade de Deus. Eu posso pensar de acordo com a vontade de Deus. O meu coração pode se quebrantar de acordo com a vontade de Deus. Mas o ainda não é onde tudo vai se converter aos pés de Jesus Cristo. Tudo se converte. Porque essa é uma tarefa até da igreja. Porque Paulo fala que a nossa missão é fazer convergir tudo aos pés de Jesus de Nazaré. Então, esse é o ainda não. A gente ainda está num processo de construção. E aí existem esses dois aspectos do reino de Deus. Aquele que a gente já experimenta e aquele que a gente ainda vai experimentar. Então, o apóstolo Paulo, ele nos mostra como que ele compreendeu essa realidade da primeira perspectiva do reino de Deus, que é aquela que a gente já experimenta. E ele fala em Romanos 14 o seguinte: o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. No Espírito Santo. E aí a gente pode compreender que, olha a profundidade do que Paulo chega a dizer. Olha só, não é coisa concreta. Não é o que você come, porque em Romanos 14 ele está debatendo com uma galera que estava discutindo entre si se poderia comer carne ou não poderia comer carne. E aí ele fala assim, pelo amor de Deus, o reino de Deus não se limita a isso, não é esse o propósito do reino de Deus. Não é discutir se você vai comer carne ou não vai comer carne. Não é. Não é discutir se você vai vestir a roupa tal ou não vai vestir a roupa tal. Não é. É muito para além. Olha, é promover a justiça, é promover a paz, a alegria no Espírito Santo. E aí em Filipenses 4, ele fala um pouco sobre isso. Ele fala, alegrai-vos das vossas conquistas em Deus. Começa, alegria. E aí depois ele prossegue. E ele fala assim, vocês têm contribuído para que a justiça seja feita. Olha, justiça. E aí ele prossegue. E ele fala assim, então, portanto, o seu pensamento deve ser mudado nesse sentido. Pense em coisas boas, coisas que promovem a paz, coisas que promovem a alegria, coisas que são de boa procedência. O seu pensamento vai se tornando algo bom. E aí, através do pensamento, a gente consegue colocar isso para experiência viva, para atitude. Então, Paulo, ele nos ensina nesse sentido. E também nos ensina uma coisa que é a questão do contentamento. Esses dias eu tive a possibilidade de ir lá na escola conversar com uma funcionária que estava conversando comigo, e ela falou assim, cara, você crê no estoicismo? E aí eu pensei assim, cara, pior que eu estudei isso há um mês atrás. E aí eu falei, não. Ela, não, mas por que Paulo em Filipenses? Ela citou exatamente essa parte do contentamento de Paulo. E aí ela falou, cara, tem gente que crê que Paulo era um cara do pensamento estoico por causa disso. E eu falo, olha, vamos fazer um panorama aqui do que Paulo está falando. Contentamento. Estar contente é diferente de estar apático às situações. Porque o estoicismo, ele prega essa apatia, digamos assim. Você está sofrendo, mas você não pode sentir sofrimento. Você está feliz, mas você também não pode sentir felicidade. É você não sentir nada. É você chegar num estado de mente onde os sentimentos já não são importantes. É tudo parte racional, é tudo dentro da racionalidade. Então, Paulo não está falando disso. Ele fala assim, eu sei sofrer, como eu sei estar feliz, desfrutar das coisas boas da vida. Então, ele não está falando de ser apático às emoções. Ele está falando de contentamento. Olha só, eu estou completamente contente. O meu relacionamento com Deus não muda em nada à medida em que as contingências da vida acontecem. Não muda em nada. O meu relacionamento de Deus continua a mesma coisa, nada muda. E Paulo, ele nos ensina isso, o contentamento.
e também faz parte do reino de Deus, do reinado de Deus, porque Deus, ele falou para a gente, Jesus falou para a gente que no mundo a gente ia encontrar um montão de aflição, mas ele falou assim, tem de bom ânimo, porque eu já venci isso daqui, que é o famoso ainda não, a gente já experimenta, mas ainda não, dessa vitória. Então, Jesus, ele fala isso já tendo consciência de que a gente passaria por sofrimentos, né? Se você for ler toda a fala de Jesus no Evangelho, ele vai deixar claro, olha só, vocês vão ser perseguidos, por minha causa, vocês vão ser perseguidos. Não é para vocês ignorarem a perseguição e ignorarem o sofrimento de vocês. Não, sofram, mas que o nosso relacionamento esteja ok. Isso aconteceu com Pedro, por exemplo. Pedro pecou, negou Jesus 3 vezes, Jesus olhou para ele, um olhar de Jesus foi o suficiente para que Pedro percebesse a besteira que ele fez. E aí Pedro se separa, ele volta a fazer aquilo que ele não deveria ter voltado a fazer. Porque Jesus, no texto que a gente acabou de ler, seguindo, ele transforma Pedro em pescador de homens, pescador de gente. E aí Pedro volta a pescar, resolve voltar a pescar peixe normal. Voltou para a luta contra a sobrevivência, que é aquilo que a gente estava conversando. E aí, Pedro, o que aconteceu com ele? Ele não conseguiu manter o mesmo nível de relacionamento com Deus diante daquilo que ele já havia feito. Ele não conseguiu manter isso. Então, ele não conseguiu atingir esse ponto digamos, de contentamento. Estar contente em Deus, apesar das coisas que eu faço de errado, apesar das coisas que acontecem na minha vida, simplesmente eu não consigo mais me relacionar com Deus porque eu tenho vergonha de mim mesmo. Sendo que Jesus falou para ele, fica tranquilo que eu já sei que você vai me negar. Aquilo que Jesus estava falando não era um alerta falando assim, Pedro, não faz isso não. Era mais para dizer assim, Pedro, isso vai acontecer, mas fica tranquilo que eu estou resolvido com você. Então, por isso que eu também achava que, quando diz o texto que Jesus olhou no olho de Pedro, eu pensava que Jesus tinha olhado boladão para Pedro, falando assim, falei para você que você ia vacilar, cara. Falei para você. Mas não era isso que Jesus estava falando com o olhar. Porque um olhar diz muita coisa. E aí Jesus estava falando o seguinte, fica tranquilo. Você já está perdoado. Pedro não aceitou essa realidade de perdão e foi fazer o que ele não deveria fazer. E aí a gente volta para o ponto onde a gente estava falando sobre arrependimento, metanoia. Eu me lembro que o C.S. Lewis, criador de Nárnia, ele fala uma frase que é extraordinária, que ele fala assim, quando você está andando na direção errada, e aí progredir significa você voltar, andar para trás, fazer um moonwalk, porque você está andando na direção errada. Do que adianta você ter uma Ferrari? Você está indo, a sua ideia é ir para São Paulo. Você tem uma Ferrari, você tem o melhor carro do mundo, o carro que mais corre. Vamos supor que a Dutra seja a melhor estrada do mundo. Não tem pedágio, não tem nada. É só você e o carro acelerando. Você pode acelerar o máximo que puder de potência do carro. O que adianta você ter um carro mais rápido do mundo, você ser o melhor piloto do mundo, estar na melhor estrada do mundo, mas você quer chegar em São Paulo, você pega sentido Rio. O que adianta? Isso só vai te separar cada vez mais. Então, a ideia dos Lewis é exatamente essa. Quando você retorna para o sentido no qual você deveria andar, aí sim você está progredindo. Né? Então, com isso em vista, Jesus espera que a nossa correção de rota seja uma correção na qual o René Padilha ele cita. Ele cita o seguinte, quem se arrepende e crê no Evangelho é liberado de uma vida infrutífera de escravidão pelos poderes das trevas e transformado em um agente de transformação integral
para a glória de Deus. E é exatamente o que a gente estava conversando. René Padilha, ele fala que nós fomos transformados, ou seja, de trabalhadores comuns. Sou comum, sou professor. Mas aí, Jesus me transforma para que eu seja um professor que venha glorificá-lo no meu trabalho, ou então que eu venha ensinar muito mais coisas do que aquilo que o meu trabalho permite. E muitas vezes, não quer dizer que eu vou parar a aula e vou falar, vamos falar de Jesus aqui. Não, eu vou dar aula como se Jesus estivesse dando aula. É diferente. Então, Jesus ele nos chama para essa correção de rota. Olha aqui, você é o pescador, você está lutando pela sobrevivência, você está escravo dessa vida infrutífera, uma vida que busca tão somente correr atrás para colocar comida no prato. Você estava escravo disso, você estava dependente dessa realidade. E isso muita gente é. Nós somos assim. E muita gente chega num ponto dessa necessidade de sobrevivência gerar uma angústia, uma ansiedade e começa a acumulação. E aí eu começo a acumular. E aí eu começo a acumular de tal maneira que eu começo a pensar assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas com Jesus é o contrário, farinha pouca, meu irmão primeiro. Então, eu me lembro de uma frase do Søren Kierkegaard, que ele fala que a angústia é a possibilidade da liberdade. E a angústia é o puro sentimento daquilo que é possível. Se houver coragem de ir mais além, se constatará que então será muito mais leve do que era a possibilidade. E o grande salto será o mais difícil, será cair nas mãos de Deus, ou seja, avançar em coragem. E aí, traduzindo, quando estamos aprisionados à luta pela sobrevivência, diariamente nós temos que lidar com essa ansiedade pelo medo do que é possível. Porque há uma vasta possibilidade, isso é metafísica, potência. Há uma vasta possibilidade. Então a gente tem medo disso. E por ter medo disso, a gente se aprisiona. Para não. Porque, por exemplo, eu poderia ser rico amanhã como contingência e poderia estar totalmente quebrado morando na rua. E aí, só de passar o pensamento na minha cabeça de que eu poderia estar quebrado morando na rua, passando fome, eu já começo a me prender a algumas coisas. Eu já começo a acumular algumas coisas. Eu não posso passar fome. Aí eu começo a acumular. E aí eu perco o essencial, que é compartilhar. Eu perco isso. Eu paro de olhar para o meu irmão que está passando fome e minha casa está sobrando. Eu paro de olhar para ele, eu paro de chamá-lo para comer na minha mesa porque tem que sobrar para amanhã. Isso também me remonta também quando Deus separou o maná para a galera no deserto. E aí ele fala só, não, pega a quantidade que é para o dia, porque se vocês guardar vai dar ruim, vai dar mau cheiro, vai estragar, vai ficar um odor insustentável. Então pega pelo dia, fica tranquilo que eu vou providenciar. Então, a angústia é o medo dessa possibilidade de se jogar nas mãos de Deus, deixar que Deus cuida. E aí, Jesus, em Mateus 6, verso 25 a 34, ele vai falar sobre isso um pouco. Ele vai falar o seguinte, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de beber ou que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida muito mais do que o alimento e o corpo muito mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, ou seja, 10 centímetros ao seu tamanho? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé.
Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nós vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Essa é a maior síntese do que eu poderia utilizar assim para falar da frase do Kierkegaard. É literalmente isso. Olha só, deixa que Deus cuida. Pô, Deus cuida de mato, não vai cuidar de você. Deus cuida do passarinho. Passarinho, você vê esse passarinho preocupado? Ai, meu Deus, será que eu vou achar comida? Ai, meu Deus. Você vê o mato, a flor preocupada se ela vai desabrochar, vai ficar bonita? Não vai. Não vai, você não vai ver isso na sua vida. Você não vai ver uma árvore preocupada se vai dar fruto. Porque a árvore que dá fruto, dá fruto. Ela não faz força, ela não corre atrás para dar fruto, ela simplesmente dá fruto. Ela simplesmente é o que ela é. Ela é o que ela é. Então, Jesus ele fala assim, cara, não são vocês muito mais importantes do que essas coisas? Poxa, olha só, o vosso Pai. E aí antes, um pouquinho antes, ele vai falar assim, cara, na verdade depois, um pouquinho depois, ele vai falar assim, cara, se você pedir para o Pai, tudo que você pedir, como que ele não vai te dar? Sabe, se você pede aquilo que te é necessário para a vida, como que ele não vai te dar? Se você pedir peixe para ele, você acha que ele vai te dar pedra? Você acha que ele vai te dar cobra? Não. Se você pede comida, ele vai te dar. Ele vai te dar. Só que às vezes a gente também fica esperando vir do céu. Igual rolou com o Pedro. Desceu um lençol com os animais ali. Ele não comeu. Mas enfim, isso é outro assunto. Mas a gente fica esperando isso. A gente fica esperando vir do céu. Mas muitas vezes está na casa do nosso amigo, do nosso irmão. E aí ele fala assim, vem almoçar aqui hoje. Aí você fala, vou. Ou então o irmão fala assim, pô, que bom que eu te vi, toma aí. Dá um negócio para você e você, caraca, mano, precisava disso aqui para agora. Aceita, vai. Segue. Muitas vezes a gente se torna orgulhosos ao ponto de não aceitar e falar assim, não vou aceitar, não. Só que muitas vezes isso é Deus falando com você, velho, tô cuidando, eu tô cuidando. Então, a angústia é esse medo de você se jogar e deixar que Deus cuide. É você achar que você tem que ter controle de tudo. Então, Jesus nos ensina, cara, fica tranquilo, se preocupem com o reino de Deus e a sua justiça, que as coisas vão fluir, que eu vou cuidar de você. Então, Viktor Frankl, ele fala sobre o sentido da vida. E aí uma coisa que Jesus faz é dar sentido para os pescadores. Os pescadores eram só sobreviventes. O sentido da vida deles era sobrevivência. Não tinha algo além. E aí, Jesus ele fala assim, não, tem algo muito mais aí que a gente tem que fazer. Tem algo que a gente tem que dar um passo na existência para entender. E aí o Viktor Frankl ele fala o seguinte, se percebermos que a vida realmente tem um sentido, percebemos que também somos úteis uns aos outros. Ser um ser humano é trabalhar para algo além de si. Então, quando a gente é humano de verdade, a gente trabalha para algo além do eu. Algo que vai para muito além daquilo que eu posso conceber só para mim. Porque é ruimzão estar feliz sozinho. É ruimzão, você tá animadaço. Pô, o Vasco ganhou, mano. Mas aí imagina que eu sou o único vascaíno. Que graça que vai ter? Se eu não vou poder olhar para o meu irmão, para o Bruno, para o Hernani, para o Ciro e falar, aí, meu irmão, o Vasco ganhou, mano. Caraca! Pois é. Eu não queria citar o Botafogo, mas enfim. Mas o Vasco ganhou, então eu estou feliz. E é muito bom compartilhar da felicidade. É muito bom quando você está feliz e você fala com a pessoa que... Pô, às vezes a pessoa nem está tão feliz assim, mas você compartilha da sua felicidade, ela fica feliz por você. Então, ser um ser humano é trabalhar para algo que vai para além de você.
E aí Jesus nos convida para esse ambiente do reinado de Deus, que é onde a gente pode ser quem a gente é, quem a gente de fato é, e é onde a gente pode ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Então, foi exatamente isso que Jesus ensinou para os discípulos ao chamá-los. Jesus vai para Cafarnaum com os seus discípulos, ele cura pessoas, liberta as pessoas das suas prisões e continua. E ele transforma, ele ressignifica a profissão pescador. Ele fala assim, olha só, vocês não são mais pescadores de peixe, vocês são pescadores de homens. Então, incessantemente, os discípulos estão pescando gente do inferno e os trazendo para o reinado de Deus. Igual eu citei semana passada, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Isso quer dizer que a gente vai entrar lá, vai tirar as pessoas de lá, e o porteiro do inferno não vai poder fazer nada com a gente. Na verdade, ele não pode nem nos tocar. A gente entra e sai a hora que a gente quer. E a gente entra e sai saindo com um montão de gente, porque a gente pesca. Então, Jesus, ele faz do ser humano ser mais humano. Ao lutar para libertá-los de suas prisões, Jesus ensina os discípulos a trabalhar para algo muito além de si. E isso me remonta a alguma coisa mais parecida, que é o que a frase do Tomás Halick, que é um teólogo romano, né, da fé romana, e ele fala o seguinte: eu não tenho direito de confessar a Deus e se eu não levar a sério a dor dos meus próximos. Uma fé que pretende fechar os olhos diante de todo o sofrimento humano nada mais é do que uma ilusão ou ópio. E aí eu concordo com Karl Marx e o Freud. Eu concordo. E aí ele prossegue dizendo, mas diante desses tipos de religião, Marx e Freud estavam completamente certos com a sua crítica, porque eles que cunharam, na verdade Freud que cunhou a frase que a religião é o ópio do povo. Não sei se foi Freud ou se foi Marx, agora me confundi, mas beleza. Foi Marx? Beleza. Então Marx, ele que cunha essa frase, é o ópio da civilização. E aí, Tomás Halick, ele fala, não, realmente mas quando a minha fé não me permite olhar para o sofrimento do meu irmão. E aí, lembra que eu falei de Jesus ter olhado para Pedro? Às vezes, você se compadecer do sofrimento de alguém, às vezes um abraço está curando, um aperto de mão, uma presença, você estar lá. Às vezes você não tem nada para dizer, até o abraço fica difícil de dar, mas a sua presença, o seu olhar, a maneira com a qual você fala, cura, liberta. Então, o discípulo de Jesus, ele está imerso nisso. E aí Jesus, no texto aqui, ele prossegue lá no verso, em Marcos, lá no verso, deixa eu abrir aqui, no verso 32, diz o texto que, e o engraçado é que Marcos é do meu time. Não fala mentira não, mas dá uma aumentada. Fala mentira não, mas dá uma aumentada. Quando eu falo isso pra Pietra, ela fica morrendo de rir. Porque eu nunca falo as paradas do jeito, tipo assim, mano, foram 10 pessoas. Eu falo, caraca, foram umas 200 pessoas. Mas é só para dar uma hipérbole. E aí, Marcos é desse tipo, ele fala assim, à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa de Simão. Pô, toda a cidade. Para lá pensar, mais de 3.000 pessoas moravam naquela cidade. Você fala, toda a cidade? Você deu uma aumentada, com certeza. Mas é hipérbole, é só para demonstrar que havia muita gente ali. Então, diz o texto que ele se compadeceu e curou de todos os doentes e de todas as suas enfermidades, e também expeliu todos os demônios e não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. E aí René Padilha, ele fala que se alguém é cristão, como ele não sentiria essa compaixão de Jesus ao ver as multidões que estão carentes,
as multidões que estão sofrendo, e há diversos tipos de sofrimento, as multidões que estão aprisionadas nas suas realidades, como que um cristão não sentiria o mesmo sentimento de Cristo de falar assim, eu vou curar? Logo após isso, Jesus ter curado, ele tenta ir de madrugada ficar sozinho. Aí os discípulos acham ele. Cara, tem uma multidão te procurando. E aí o que Jesus fala? Vamos embora. Vou lá mais, curar mais gente. Eu tenho esse sentimento de curar pessoas, de libertar pessoas, porque essa é o que faz o ser humano, que faz com que a gente viva uma vida para além de nós mesmos. Que esse é o nosso sentido para a vida. Então Jesus convida os pescadores para viver desse modo. E nessa pegada, eu convido a igreja, nós, para que a gente possa, no nosso dia a dia, também ser assim. Ter esse sentimento de compaixão, de compadecimento e de compartilhar também. Que à medida em que eu sinto a dor que o meu irmão está sentindo, eu tenho recursos para contribuir para que aquela dor seja diminuída em alguma maneira, que eu possa abrir mão e me jogar nas mãos de Deus, porque Deus cuida. Não, é nós, Deus cuida. E vamos adiante. Então, por hoje, era isso que eu tenho para falar, era isso que eu trouxe. Então, que a gente possa sair daqui justamente com essa mentalidade e que hoje, no React, a gente possa conversar muito mais sobre isso e trazer muito mais contribuição para a nossa igreja. Quero convidá-los para a gente fazer uma oração e a gente dar continuidade em um outro momento, que é o espaço do React. Certo? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque bem sabemos que a realidade é implacável, a realidade é dura. O mundo vai trazer muita aflição para a gente. E te agradecemos porque o Senhor não tem deixado a gente de lado. Esse é o nosso ponto de agradecimento. Que o Senhor tem cuidado e que a gente precisa também, Pai, nos responsabilizarmos em nos entregarmos nas suas mãos. Então nós pedimos força, bom ânimo, para que a gente possa fazer conforme a tua vontade, que a gente se jogue nas tuas mãos ao passo que o Senhor cuida, que o Senhor venha cuidar da gente. Então, nesse sentido, Pai, nós te pedimos que o Senhor continue cuidando e continue fazendo da gente pescadores de pessoas, pescadores de gente, pescadores de homens, de mulheres, de crianças, de idosos, que a gente venha resgatar pessoas do inferno, que a sua igreja venha ser agente de transformação social e que onde ela se estabelecer, toda a sociedade venha ser transformada mediante as suas ações. Nesse sentido que nós oramos, Pai, em nome santo de Jesus. Amém.